Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conversar sobre o momento atual do transporte público por ônibus, mas sob a ótica dos impactos da pandemia da Covid-19 no setor. Passados 2 anos do período de distanciamento social obrigatório, da necessidade de isolamento e de outras restrições, já podemos identificar mudanças de hábitos na nossa sociedade que impactaram o setor. E para a gente falar sobre a evolução da mobilidade urbana após a pandemia, convidamos Adamo Bazzani, jornalista especializado em transporte, editor-chefe do portal de notícias Diário do Transporte, que participou aqui conosco logo no início do podcast, no auge da pandemia, e a gente falando, né, Adamo, sobre possíveis soluções, sobre coisas que a gente entendia que deveriam acontecer para que o transporte pudesse, naquele momento, sobreviver, né? Que os sistemas estavam todos quebrando. E hoje, um bom tempo depois, a gente vê que a coisa andou. Então, quero te agradecer em nome aqui da direção do Rio Ônibus, da nossa equipe, pela tua disponibilidade, por estar aqui mais uma vez com a gente. É um prazer voltar aqui batendo um papo agora no pós-pandemia, né? Nesse momento que eu considero, Paulo, de transição para o transporte. E todo momento de transição é delicado, porque ele traz oportunidades, traz chances de se evoluir e manter as evoluções. Como você disse, a gente realmente caminhou bem para frente, só que agora é questão de manter. Ou um momento de transição também pode ser um momento de erros quase que irreversíveis. O que a gente percebe é que a demanda, a população, não gosto muito de usar o termo demanda, porque fica muito impessoal, mas a população, e também não gosto de usar toda hora o termo cliente, a gente sabe que é uma questão de cliente, sim, prestador de serviço, mas a gente sabe também que deu uma banalizada um pouquinho nesse termo, então eu gosto de usar Sim, mesmo sim. a população. A população hoje, ela mudou os hábitos de deslocamento. A gente percebe algumas pesquisas, inclusive de universidades, pesquisas prematuras, porque tudo ainda está muito novo, está se caminhando nesse período pós-pandemia. Mas o que a gente percebe é que houve uma mudança de comportamento, de deslocamentos, principalmente em relação a algumas determinadas classes sociais, algumas determinadas classes de escolaridade. O home office veio para ficar, isso afeta sim a demanda do transporte coletivo. No entanto, nem todas as pessoas e nem todos os trabalhos são possíveis de se fazer home office. Uma pesquisa preliminar da USP, da Universidade de São Paulo, que a gente teve acesso, noticiou também no Diário do Transporte, e que baseou estudos para a SP Trans, a São Paulo Transporte, que é a gerenciadora dos ônibus da capital paulista, mostra que o home office hoje ele é mais presente em categorias da população de classes A e B, alguma coisa da classe C também, e profissões que podem ser exercidas por meio de informática, né? Uma pessoa que trabalha na área de comunicação, uma pessoa que trabalha na área de direito, que, em tese, não necessariamente são pessoas de renda maior. Fazendo o recorte em relação à região. Também em relação às regiões mais próximas dos centros das cidades, é possível ver que o home office é uma realidade mais presente. Quando a gente vai para classes econômicas um pouco menos privilegiadas, classe C, D e E, o home office também é uma realidade, é verdade, não há uma discriminação completa, entretanto, já é menos presente. Assim como quem mora na periferia, quem mora nas regiões mais afastadas, essas pessoas têm menos acesso ao home office. Por que toda essa explanação? Isso para o transporte coletivo é um desafio. Existem ainda em muitos sistemas os chamados subsídios cruzados, que são as pessoas que andam menos de ônibus, acabam, de certa maneira, financiando por meio da tarifa mesmo, e agora a gente tem um outro elemento importante que ganha força, que é a complementação, o subsídio, mas as pessoas que andam menos acabam subsidiando as tarifas de pessoas que andam mais, pegam mais de uma condução, ficam mais tempo no transporte.
Muito se falou, inclusive há alguns anos, em campanhas municipais, não, porque a pessoa tem que pagar o quanto ela anda. Tudo bem, só que quem tem mais dinheiro para pagar, que mora mais próximo, vai pagar Sim. menos, em detrimento de quem, por exemplo, precisa de um, dois, três ônibus, ficam 2 horas na condução. Isso é um desafio muito grande. Por quê? Porque digamos assim, esse passageiro que, entre aspas, só para a gente entender, dá mais lucro, ele está menos presente no sistema. E o que dá menos retorno financeiro, mas é tão importante quanto, porque o transporte público é um direito social, ele está mais presente no sistema. Então, tem esse desequilíbrio. E aí entra o ponto que a gente gostaria de entrar na questão dos subsídios. A importância do subsídio não apenas para socorrer o sistema. Isso foi importante, é aquela coisa, é o remédio de pronto-socorro. Mas agora os subsídios ele tem que ser uma política, e não só uma política pensando no agora, no que o sistema está gastando agora, no que o sistema está custando agora, mas no que o sistema vai custar para ser prestado de acordo com a evolução dessa demanda, de acordo com essa nova cultura de deslocamento. Sim, a gente colocou uma coisa que é mas o que se vê muito também foi alguma migração do passageiro até da classe C, B e A para os veículos de aplicativo. Aqui no Rio, não sei como está em São Paulo e em outros lugares, mas aqui no Rio, até o aplicativo, o Uber Moto, hoje tem muitos adeptos aqui, as pessoas estão optando muito por eles, e uma questão também das compras pela internet, das compras por delivery. Então, tudo isso tirou um pouco daqueles deslocamentos menores, mais rápidos, gerou algum desemprego em alguns setores. Por exemplo, um advogado começou a trabalhar de home office, já não tem, às vezes, o pessoal de apoio, já não tem a secretária, já não tem aquela moça do café, porque o escritório vai funcionar de casa, praticamente assim. Então, teve toda essa mudança também. Então, porque o número que eu tenho aqui do Rio de Janeiro é que estamos rodando hoje com mais ônibus do que rodávamos na pandemia, estamos atingindo o número de ônibus em operação do pré-pandemia, mas o número de passageiros está 25% menor, com tudo funcionando já normalmente. A gente veio recuperando o passageiro perdido, mas estagnou nesse número. Então, hoje, com o subsídio, que é o que a gente vai falar mais aqui, a gente consegue ter mais 1.000 ônibus em operação no Rio de Janeiro do que tinha durante o período da pandemia, mas transportando o passageiro daquele final da pandemia já, quando estava tudo já voltando a funcionar. Então, a gente hoje está rodando com mais linhas, está oferecendo mais conforto, tem ônibus menos lotados, graças a esse entendimento de que tem o pagamento desse complemento da tarifa. E uma coisa que você colocou muito bem aí é como manter isso, né? Porque foi uma coisa emergencial que vem se mantendo. Como é que você enxerga esse movimento aí da ampliação e manutenção dos subsídios e também da questão da tarifa zero? Porque hoje é uma grande discussão, especialmente pelas eleições municipais que se aproximam, de como se pode bancar sistemas de tarifa zero, né, em grandes capitais, em grandes regiões metropolitanas, em cidades que já têm o orçamento apertado. Como é que você vê isso acontecendo aí por todo o Brasil? Você que acompanha aí todos os municípios, sabe cada um deles aí como é que implantou, como funciona, de onde vem a receita. Fala um pouco para a gente dar a tua visão sobre isso. Bom, subsídios, para a gente iniciar, né, na pergunta, os subsídios, eu acho que é justamente isso. Entender o comportamento hoje dos deslocamentos das cidades. Para isso, estudos são importantes, mas não aqueles estudos que demoram semanas, anos, meses. Estudos. Hoje a gente tem a tecnologia, hoje a gente tem as bilhetagens, então a gente consegue, através de modelos matemáticos, ver o que está acontecendo agora para entender o que pode vir a acontecer. Quando você falou, por exemplo, e é importante isso, que toda a cadeia se move no emprego, é verdade. O advogado, que talvez, por exemplo, nunca usou ou pouco usou ônibus, ele agora está no home office, mas a empregada dele, a secretária dele, perdeu o emprego. Para onde vai se deslocar essa pessoa?
entra aí a questão de, muitas vezes, o aplicativo, seja de moto, seja de carro, acabar fazendo um papel que deveria ser do transporte coletivo. Hoje, pode soar até muito simpático. Não, hoje a pessoa com uma moto pega na porta da casa dela e leva, às vezes, para o trabalho, que não é um emprego, às vezes é um bico. E, normalmente, também o perfil econômico do bico, do trabalho não formal, é mais próximo de casa. É Sim. a empregada do escritório que acabou, por exemplo, se tornando uma empregada do lar na região onde ela vive. Então, essa pessoa muitas vezes vai acabar usando a moto de aplicativo, que em alguns deslocamentos, sim, acaba sendo até mais barato para o bolso dela do que pegar o ônibus. Né? Muitas vezes a informalidade é muito grande, então ela não vai receber um Sim. vale-transporte. Esse movimento tem que ser estudado, porque nesse momento até pode parecer simpático, não, eu tenho a liberdade de utilizar o meio de transporte individual. E é verdade, tem que ter essa liberdade mesmo. Mas qual é o impacto em médio e longo prazo que a gente vai ter disso para a mobilidade, para a questão da poluição e para a questão da segurança? Quando a gente fala a questão da segurança, por exemplo, não é só papo de especialista, é papo de quem acompanha mesmo. Vocês sabem que o Diário do Transporte ele é uma mídia que é o chamado hard news, que é a mídia que acompanha o que está acontecendo no momento, desde uma grande política de formulação pública até um acidente de ônibus. E o que a gente percebe, por exemplo, o número de acidentes com mototáxi, com moto por aplicativo, é enorme. Por quê? Porque tem demanda. Se tem demanda, vai ter gente querendo prestar esse serviço. Mas qual é a capacitação? A gente pegou um caso, por exemplo, de uma moça em Santo André, no ABC Paulista, que morreu. Já o piloto da moto, uma moto de uma das empresas de aplicativo, ficou gravemente ferido, está até hoje internado, quase 2 meses depois, porque a moto, esse motociclista invadiu de aplicativo, invadiu um corredor de ônibus, não teve a noção do espaço, foi sair de novo desse corredor e acabou sendo prensado e morto entre um ônibus e um carro, isso na Vila Luzita, um bairro muito populoso de baixa renda, em Santo André, uma das maiores cidades do estado de São Paulo. Então, qual é o impacto que a gente vai ter? Não é a questão só de desestimular esse tipo de deslocamento, mas oferecer para o cidadão a alternativa de se criar modelos de transportes públicos, coletivos, que possam atender essa nova demanda. Por exemplo, mais linhas, o que a gente percebe em algumas cidades, mais linhas internas, circulares, linhas bairro a bairro. A gente precisa, sim, subsidiar, mas a gente tem que ter subsídios inteligentes. Subsídios não num sistema engessado ou num sistema que hoje não tem eficiência. A gente tem que subsidiar o passageiro, a gente tem que subsidiar a eficiência. Então, se o meio de deslocamento, se a forma de deslocamento mudou, a gente também precisa mudar a rede de linhas em muitas cidades. Hoje, por exemplo, alguma linha enorme que demora, às vezes tem linha no Rio de Janeiro, acredito que seja assim, aqui em São Paulo tem linha que às vezes é uma viagem na ida e outra na volta, de tão Sim. comprida que é essa linha. Nós temos Precisa linhas aqui de dessa, 90 quilômetros, ida e volta. praticamente uma linha rodoviária. Se você for a Uma extensão linha mesmo, rodoviária. é uma linha rodoviária, só que feita no ônibus urbano e parando de 300 em 300 metros, 500 em 500 Exatamente. metros. Quer dizer, a gente precisa, sim, pensar no subsídio, a gente tem que subsidiar. O transporte no Rio de Janeiro, a gente acompanha, melhorou, tem muito ainda a melhorar, é verdade, mas melhorou bastante com o subsídio. Agora, será que vale a pena a gente também não pensar num novo modelo de rede para subsidiar algo que realmente vai atender às necessidades de deslocamento das pessoas? Subsídio, gente, não é só dinheiro. Não é só dinheiro para o sistema. Subsídio é planejamento. Planejamento de linha, planejamento de atendimento. Em relação à tarifa zero, o que a gente percebe é que a tarifa zero, hoje são mais de 305 dados da NTU, né, da Associação Nacional de Transportes Urbanos, que reúne as empresas de ônibus de todo o país, são 350 aproximadamente municípios que adotam algum tipo de tarifa zero, além do que é previsto das gratuidades previstas em lei. A gente também tem que ter muito cuidado em relação ao tarifa zero. Ao mesmo tempo que a gente vê
que é uma inclusão social, que é importante em diversas cidades. A gente tem que ver, sim, o tarifa zero com otimismo. Eu lembro, Paulo, e eu sei que você nos dá essa liberdade, que os empresários de ônibus, eles, quando se falava em tarifa zero, eles viam como um fantasma. Hoje, alguns empresários de ônibus veem como a solução da mobilidade, mas a solução para os negócios deles. Quando a gente começou, por exemplo, a falar de tarifa zero, dar exemplo de cidades, quantos empresários ligaram para a gente falar: poxa vida, você tem mais dados de tal município que você está noticiando? Pô, eu quero apresentar. Por quê? Porque realmente, do ponto de vista de negócios, para um empresário de ônibus, o tarifa zero pode ser sim uma solução. Porém, cada caso é um caso, a frase pode parecer batida. Existem as limitações. O que a gente percebe é que o tarifa zero, hoje, ele tem funcionado com certo sucesso. Tarifa zero integral, todos os dias da semana, para todos os passageiros, em cidades de 250 mil habitantes, 300 mil habitantes. No domingo Sim. passado, domingo anterior a essa gravação que a gente está fazendo, eu andei novamente no Tarifa Zero de São Caetano do Sul, no ABC Paulista também, uma cidade que tem 220 mil habitantes, né? Para lá funciona muito bem. Porque é uma cidade pequena, é uma rede de linhas pequena que mesmo assim teve de ser redistribuída. Sim. Teve que haver um aumento de frota. Então, quando se fala em tarifa zero, por exemplo, o município tem que ver não o custo agora, mas o que isso vai custar daqui a alguns meses, porque a atratividade é quase que imediata. Só que não Sim. adianta você colocar um tarifa zero e intocar a gente dentro do ônibus. Vai ter a necessidade de aumentar a quantidade de ônibus. Isso é um ponto, né? Quer dizer, não só agora o tarifa zero, mas o impacto que isso vai gerar é um impacto positivo, no sentido das pessoas deixarem de andar de ônibus, agora, deixarem de andar de carro e irem para o ônibus. Isso é verdade. Agora, também tem uma questão que tem o tarifa zero e restrito, vai acontecer isso mesmo, não tem como controlar. A pessoa pega num ponto, anda um quarteirão e desce no outro, de ônibus. Sim. Vai acontecer isso, não tem jeito, a não ser que você crie uma bilhetagem eletrônica que impeça que a pessoa desça depois de 3, mas isso é praticamente impossível de fazer. E vai ferir o conceito da tarifa zero. E uma coisa para a gente acrescentar nisso, Adamo, é a questão da mobilidade urbana também. Que impacto que a tarifa zero vai ter na mobilidade? Porque aqui no Rio Exatamente. de Janeiro, eu falo às vezes em discussões, não adianta eu ter tarifa zero, ter ônibus novo e ficar rodando nesse engarrafamento que a gente tem, em que as motocicletas, eu ontem, por exemplo, eu saí do centro da cidade para me deslocar até a Barra da Tijuca, é uma viagem normalmente de 40 minutos. Na hora do rush, em que eu vinha, demoraria uma hora e 20. Eu demorei 2 horas e 20 porque tinha uma motocicleta caída na Avenida Brasil. Foi um acidente grave com um motociclista na pista central da Avenida Brasil, que foi reduzida a 2 faixas para ter 2 faixas para o BRT, entendeu? Que tem que ter a prioridade. Eu estava no engarrafamento, então os ônibus do BRT passando. Parabéns para o transporte público, foi priorizado. Mas eu estava no meu carro. Eu sou bem consciente da mobilidade. Olha, eu opto por andar no meu transporte individual e arco com as consequências da minha opção. Mas estava lá uma moto estatelada no chão, ambulância, corpo de bombeiros e tudo. Isso se repete o dia inteiro pela cidade. Então, você imagina, se eu tenho um ônibus regular que está andando ali fora do eixo do BRT, fora da faixa seletiva, ele pode ter tarifa zero, pode ser 0 quilômetro, vai estar preso dentro do engarrafamento com todo mundo. Então, acho que a mobilidade urbana ela tem que ser ponderada junto com a tarifa zero, junto com o subsídio, senão fica uma conta cara demais para se pagar sem ter a eficiência. No primeiro momento tem um grande impacto. Depois as pessoas vão reclamar, como eu já vi em reportagens de algumas cidades. De que adianta o ônibus ser de graça se anda lotado, se demora, se fica preso no engarrafamento? Então, é bom na hora, mas e o depois? Acho que a tua observação é bem pertinente. É a lógica do ônibus elétrico, né? Quer dizer, a gente vai ter um monte de ônibus elétrico preso no congestionamento. Vai ser bom para o meio ambiente? Talvez um ônibus a diesel
Euro 6 rodando mais rapidamente teria o mesmo efeito do que um monte de ônibus elétrico num congestionamento de ônibus elétrico. É basicamente isso mesmo. É você oferecer a infraestrutura necessária, porque senão é custo. Uma viagem que poderia ser feita em um ônibus num corredor vai precisar de 3 ônibus para se atender essa demanda. Só que são 3 ônibus que são integralmente pagos pelo poder público. Outra coisa é o seguinte: transporte, ele não é uma ilha. Principalmente aí a gente vai partir para médias e grandes cidades. Existem sistemas interligados. Não adianta o ônibus ser de tarifa zero se o metrô não é. Se o ônibus municipal ser de tarifa zero e o metropolitano não é. Voltando, por exemplo, de São Caetano do Sul, que eu andei no domingo anterior a essa gravação. Existe o ônibus municipal, da VIP Aviação Padre Eustáquio, e existe o ônibus metropolitano, gerenciado pela MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, operados pela Next Mobilidade, que é o nome da empresa. Está havendo uma migração. Agora, qual é o impacto? Porque as pessoas preferem, por exemplo, pegar o ônibus municipal, andar um certo tempo de graça, descem, depois elas vão a pé, ou já vi casos, pega o ônibus municipal, vai até o máximo onde ele consegue ir, desce e pega uma mototáxi, pega uma moto de aplicativo. Quer dizer, será que a gente está tendo uma solução de mobilidade? Mobilidade é tudo integrado. Na capital paulista, a gente tem o tarifa zero aos domingos, somente aos domingos o tarifa zero. E já há impacto. Há pessoas que deixam de utilizar o metrô para utilizar o ônibus, mesmo demorando mais para se deslocar. Porque a gente sabe que, por mais eficiente que possa ser um ônibus, em corredor, em BRT, e em São Paulo a gente não tem um BRT pleno, só tem um, que é do Expresso Tiradentes, que não é um BRT pleno ainda em toda a sua concepção, mas enfim, mas a gente tem corredores. Por mais que seja perfeito um BRT, ele não vai ter a mesma velocidade e capacidade de um metrô subterrâneo. A gente não está falando de monotrilho, dessas perfumarias, a gente está falando de metrô mesmo. Não vai ter, só que as pessoas estão migrando de metrô para ônibus, isso aos domingos na capital paulista. Nas cidades onde transporte municipal e transporte metropolitano, eles dividem o mesmo espaço, também está tendo essa migração, e aí para complementar a tarifa, para complementar a viagem, as pessoas estão pegando meios de transporte individual. Então, quando a gente pensa no tarifa zero, muito legal. É inclusivo, as pessoas que às vezes no domingo não iam passear, pegam ônibus, ninguém aqui é contra a tarifa zero. Tarifa zero foi salvação de muito empresário de ônibus também, foi, mas não adianta a gente ver assim, sem colocar o pé no chão e sem ver o seguinte: peraí, no que isso pode dar? Ou seja, sempre a lógica da vida é a lógica do transporte. Bom senso. Sim. Para a gente finalizar, então, estamos chegando aqui ao fim do nosso podcast, Eu falo, hein? e lembrando Eu para os falo, nossos hein? Pelo amor ouvintes de Deus. aqui, então, a gente lembrando aqui, Adamo, que o Diário do Transporte é um canal de referência para quem quer entender e discutir transporte público, mobilidade urbana. Eu reparei que, ultimamente, a gente tem uma multiplicação nesses canais, que você vem sendo pioneiro aí, né, nesse nicho de mercado. E eu acho muito importante essa ponte que você já estabeleceu há muito tempo entre as empresas de ônibus, os clientes, usuários dos ônibus no dia a dia, as fábricas, o poder público, a academia. Em alguns processos aqui de justiça, eu já vi citações a publicações suas, o que é bem interessante ver a penetração que você tem. Então, eu te pergunto, você como um pioneiro, né, em estabelecer essas pontes entre os diversos atores interessados na mobilidade urbana e no transporte público. Só para a gente encerrar rapidamente, como é que você enxerga o crescimento desses canais especializados? Como que eles ajudam a promover esse debate? Como é que você vê os novos surgindo diante dessa estrada que você já tem e de tudo aquilo que você vem ajudando todos nós, todos os interessados, a poder trabalhar em torno de uma ideia única de mobilidade? A gente falava, mais de 2 anos atrás, quando gravou a primeira vez, da necessidade da academia, do Ministério Público, da Justiça, do Poder Concedente, da sociedade civil organizada e dos concessionários e da imprensa sentarem à mesma mesa para poderem debater a questão de forma séria
e se definir. A gente falava na época, né? Que cidade a gente quer após a pandemia? Que sociedade nós vamos ter no pós-pandemia? Que transporte ela vai ter que ter e quem vai pagar essa conta? A gente hoje já vem falando sobre quem vai pagar a conta e muito já evoluiu. Então, como é que você vê rapidamente esse fenômeno de mais gente hoje se dedicando a esse debate, procurando discutir mobilidade, qualidade de vida, sustentabilidade, meio ambiente, e não só o ônibus de pneu careca, o ônibus com goteira ou ônibus que demorava? Como é que você enxerga isso? Eu vejo de uma maneira positiva os canais que estão surgindo, mas que são sérios. Porque nesse momento também, da mesma forma com o transporte, a operação do transporte, a comunicação do transporte, a gente está vivendo um momento de transição. Um momento bom, mais gente falando, mais gente discutindo, realmente isso muito mais do que o ônibus com pneu careca, muito mais que o ônibus com goteira, que sim, se tem que denunciar mesmo, é verdade. Sim. Agora, É bom. né, muito mais que isso, canais que dialogam, canais que trazem além do que a mídia tradicional, digamos assim, traz. E quando fala mídia tradicional, eu não vou criticar colegas de imprensa, colegas de profissão, a gente, inclusive, troca bastante ideia com o pessoal aqui do Bom Dia São Paulo, da capital paulista, pessoal que trabalha sério, mas qual é o problema da grande imprensa? Eu também fiz parte, 16 anos eu trabalhei na CBN, é muita coisa, você não cobre só transporte, você não tem tempo de se especializar, você tem limites de tempo num programa, seja de televisão, de rádio, ou mesmo na internet, você tem uma mão de obra reduzida nas redações. Então, quer dizer, quando se vai além da redação, digamos, tradicional, é importante. E tem surgido canais muito importantes. Mas também, Paulo, e aí cabe à sociedade saber filtrar, também tem surgido muito picareta no meio dessa história. Também tem surgido canal que diz que está debatendo mobilidade, mas está trazendo só uma opinião enviesada, e trazer opinião, ok, maravilha, legítimo, desde que se deixe claro que aquilo é opinião, porque o que a gente está vendo aqui é muito blog também que está surgindo, com um monte de ideologia, independentemente de que lado seja a ideologia, um monte de ideologia disfarçadinha de notícia, aquilo lá não é notícia. Então, se for claro, olha, somos um blog e tal, nosso pensamento é esse, nossa ideia é essa, beleza, mas disfarçar isso de notícia, não. Que a gente vê também uma proliferação de conteúdos pobres, também, infelizmente, que fica se apegando a mildrices, sabe? Não, esse ônibus é feio, esse ônibus é bonito, né? E acaba deixando de lado o mais importante, que é o passageiro. Então, eu vejo com muito otimismo mais gente falando, mais canais, porém, a sociedade tem que estar atenta, porque no meio disso aí também tem muita coisa ruim. Bom, bom, Adamo, te agradeço muito aí por essa participação, mais uma vez aqui no nosso podcast. É muito importante conversar com você, trocar ideias. Acho que nós temos visões bem parecidas aí sobre essa questão, sobre a necessidade do bom debate, da boa informação. Então, em nosso nome aqui, agradeço mais uma vez aí por você ter aceito o nosso convite para participar de mais essa edição. Eu que agradeço, fazendo minha propaganda, www.diariodotransporte.com.br, notícias em tempo real que a gente tenta cobrir. Tenta, porque tem muita coisa acontecendo. Tá bom, obrigado, Adamo. Bom, assim a gente chega ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir a qualquer hora do dia e para você compartilhar também com quem quiser. Próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.